A vida não espera. A gente pisca e lá se vão os anos, os planos, as pessoas. Um dia estamos brincando na calçada, no outro segurando boletos e engolindo lágrimas em silêncio. Crescer é bonito, mas também é pesado. Vamos colecionando saudades, palavras não ditas e memórias que doem e aquecem ao mesmo tempo. Vivemos na pressa, querendo chegar, conquistar, provar. Mas quase sempre esquecemos de viver o agora. E é no agora que mora tudo o que importa. O olhar de quem ama, o café com riso, a mão que aperta a sua, principalmente quando o mundo desaba. Por isso, não se perca tentando ter tudo. Tenha o essencial: presença, verdade, afeto e gratidão. Porque no final das contas, não se mede a vida por conquistas, e sim por momentos que fizeram o nosso coração bater repleto de contentamento. Olá, ouvintes e seguidores da Vibe Mundial, que também são queridos amigos do coração. Quem lhes fala é Albino Duarte mais uma vez nesta sexta-feira. Em busca da felicidade. Está começando. Então, amigos, vamos nós para o nosso bate-papo semanal. E é gostoso, hein? O nosso bate-papo é muito bom porque agrega aí e agrega aqui. Porque eu sempre digo que quando eu falo as coisas, eu não falo só para os ouvintes e seguidores, eu falo para mim. Porque, levando-se em consideração que eu só falo coisas nas quais eu acredito, então é bom que eu ouça também. E acaba virando um bate-papo muito legal. Amigos, vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre alguns assuntos, inclusive assuntos que algumas pessoas vão me perguntando durante a semana. Olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu vou triando aquilo que realmente é fundamental, aquilo que realmente agrega na nossa vida. Vou falar um pouquinho do passado. Então é assim, a gente ouve milhares de pessoas falando: deixa o passado, não olha para o passado já foi, o passado não existe mais. Aí eu penso, pelo amor de Deus, imaginem se eu vou abrir mão do meu passado, que a minha história está ali. Eu não vou jogar minha história no lixo. Percebem? O passado é uma parte da nossa vida. É ele que colaborou e colabora para que hoje sejamos mais maduros, para que hoje tenhamos mais conhecimento da engrenagem da vida. O passado é muito importante. Eu me lembro de coisas que me fizeram tão feliz e que foram tão importantes para que eu hoje me perceba uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada para lidar com a vida. Então, gente, o passado ele é parte integrante da nossa vida. Agora, a grande dica é o seguinte: não
fique triste com coisas do passado. Tenha o passado gravado no seu coração com muito amor, com muito respeito, e sempre que você visitar as alamedas do passado, procure encontrar alegria nas memórias, nas lembranças, nas coisas boas que aconteceram, nas coisas que foram muito importantes, inclusive nas coisas que deram colorido para a sua vida. Sim, porque tem tintas que pintaram momentos do passado e que elas vieram vindo e até hoje estão colorindo a sua vida. Só que é muito importante não ficar preso nas coisas do passado. É muito legal a gente visitar o passado livremente, indo e voltando, lembrando de coisas boas, de pessoas tão importantes que passaram pelo nosso caminho e que de repente hoje, por qualquer razão, não estão mais na nossa vida, e a gente tem tanta saudade daquelas pessoas, vontade de abraçá-las, vontade de falar para elas que elas foram e continuam sendo importantes na nossa vida, o primeiro emprego, os primeiros amigos, a casa que a gente morava. Tudo isso é muito importante, tudo isso é a nossa história de vida, que ninguém pode dar as costas para isso, nem jogar no lixo a história de vida. Percebem? Então, qual é a minha dica? Visite sim o passado com ternura, com alegria, com boas recordações, e se alguma coisa te apertar, quando você lembrar de alguma situação, vier um aperto, de uma maneira calma, saia daquilo. Saia, para que aquilo saia de você. Para que aquela lembrança amarga saia de você. Para que ela saia de você, você primeiro tem que sair dela. Entrou em alguma coisa do passado que não lhe fez bem, saia daquilo. Ou então diga para você mesmo, valeu para alguma coisa. Pronto, e pensa numa outra coisa, né? Porque tudo realmente vale na nossa vida. Tudo vale. Então, ou você sai daquela cena que não te faz bem, ou você sai calmamente e pronto. Busca uma outra coisa boa, que seja um fato que traz uma recordação gostosa. Ou então você não apenas sai, mas diz assim, valeu para alguma coisa, ponto, e vira a página. Percebem? Até porque o passado, vejam bem, ele também é uma ponte para a libertação. Raciocinem comigo. Se você entra no passado livremente, como eu falei agora, você vai, volta e lembra sem aperto, sem tristezas. Quando as tristezas vierem, pense em outra coisa, pensa numa coisa boa. Porque quando você sai da tristeza, a tristeza sai de você. Aí um tempo depois, você volta no mesmo fato e não sente mais a tristeza. Porque você passa a entender que aquele fato valeu para alguma coisa. Não acontece nada na nossa vida que não tenha um objetivo de colaborar com a edificação da nossa existência. Até uma coisa, de repente, que você acha que foi abominável, porque você teve uma discussão horrível. Espera um pouquinho. Se a discussão aconteceu, ela serve para alguma coisa. Até para você perceber
que aquela realidade da agressão não leva a nada e cada vez você se distancia mais daquilo. Percebe? Então, quando você entra no passado, que você vai e volta livremente, de uma maneira leve, encontrou alguma coisa desagradável, serviu para alguma coisa e vira a página. Então você vai exercendo o poder da libertação. Porque quando você se exercita, se libertando de algumas coisas do passado, entendendo que de certa forma elas valeram a pena em alguma coisa, para alguma coisa, né? Quando você se exercita, você também vai treinando essa libertação para o presente e para as coisas do futuro que vierem. Percebe? Então é muito importante a gente ter a capacidade e essa possibilidade gostosa de passear pelas ruas, pelas alamedas do passado, indo e vindo com boas recordações, porque o passado, né, ele representa uma parte muito importante no nosso histórico de vida. Ele tem que ser valorizado, respeitado, porque não só ele trouxe colorido para a nossa vida naquela época e também até hoje, porque alguns fatos coloriram lá e estão coloridos até hoje. Então ele tem que ser respeitado, amado, valorizado. Basta que a gente não fique preso nele. As recordações devem ser gostosas. Encontrou alguma coisa que aperta? Diga para você mesmo, valeu para alguma coisa e vira a página. Percebem? Por exemplo, eu tenho uma certa idade e eu amo ter vivido naquela época. Eu falo para os meus amigos, então nessa encarnação, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo moderno, que é o de hoje, e o mundo antigo. E o mundo antigo tem coisas incríveis, de boas. Eu tenho memórias maravilhosas do mundo antigo, dos anos 80, dos anos 70. Eu tenho memórias incríveis que me fazem muito bem. Por exemplo, quando eu lembro como as pessoas se olhavam, se conversavam. Era tudo presencial, quase que nada virtual. As pessoas conversavam na rua, as pessoas pediam informação e ninguém tinha medo de quem estava pedindo informação. Imagina, eu chegava da faculdade, dos meus compromissos noturnos, do centro, descia no ponto de ônibus e ia a pé, meia-noite, 1h, até chegar na casa que eu morava e abrir o portão e entrar. A vida era mais leve. As pessoas se conversavam, havia proximidade a nível humano. Então o passado tem muita coisa boa, eu tenho recordações incríveis do passado. E hoje o que eu faço? Eu olho para as coisas boas que o mundo atual me possibilita. Percebem? A gente tem coisas boas lá e coisas boas aqui. E a vida é tudo isso. Nenhuma etapa da vida pode ser descartada. Você só não pode ficar preso, refém, em nenhum momento da sua vida e mesmo em nenhum fato traumático. Apareceu um fato traumático na sua cabeça, na sua lembrança, diga, valeu para alguma coisa. Vira a página. Pronto. E assim a gente vai vivendo, curtindo as coisas do passado, curtindo as coisas do presente e vamos curtir também as coisas que virão no futuro. Então o passado é muito importante. Ele é uma pedra, um tijolo que sustenta o nosso presente e o futuro quando chegar. Só não fique preso nele. Viaje livremente por ele, indo e vindo, né? E focando as coisas boas do presente,
Imagina se eu vou abrir mão do meu passado. Tenho coisas incríveis para lembrar e me orgulhar de ter passado por tantas situações boas e conhecido tantas pessoas boas. A gente só não pode ficar preso, né? Quando isso acontece, a gente já olha aqui para o presente, para alguma coisa do presente, depois volta de novo mais solto, quando a gente tem vontade. Ouvir música do passado, que coisa maravilhosa. Então o passado é importante, basta que saibamos lidar com ele. Gente, me perguntam muito sobre a carência também, né? Agora mudando um pouquinho de assunto. A gente tem que trabalhar as nossas carências, porque a pessoa, quando ela é muito carente e ela não trata a carência dela, ela acaba ficando uma pessoa chata. Por quê? Porque ela sempre está esperando muito dos outros. E às vezes, aquela outra pessoa não tem para dar para ela naquele momento aquilo que ela está querendo. O carente precisa da atenção do outro, do sorriso do outro, do bom dia do outro, da pergunta do outro, como é que você está? Você melhorou? E se não vem esse bom dia, se não vem essa atenção, se não vem essas perguntas, a pessoa fica amuada. Ela acaba sem perceber fazendo cara feia, porque no fundo, e nem é pro mal, ela está cobrando sim, ela está cobrando uma atenção, porque ela é muito carente e ela não está tratando a carência dela. Quem é muito carente depende quase que o tempo todo do outro. E isso aí, meus amigos, é a contramão da vida, né? Porque a gente precisar do outro em alguns momentos é uma coisa. Precisar dos outros ou do outro quase que o tempo todo, aí já é doentio. Porque o outro tem a vida dele. Ele nos dá aquilo que ele pode, mas ele também tem a vida dele para carregar. Da mesma forma como nós temos que nos carregar. Contar conosco e com Deus. O que vier dos outros é lucro. Então, é assim, meus amigos, eu vi uma colocação muito inteligente que é assim: quando você busca um tratamento para a sua carência, para a sua insegurança, eu vou falar agora de tratamentos médicos. O psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, enfim. Quando você busca um tratamento, de repente a pessoa acha que aquilo é caro. Só que mais caro ainda é você não tratar o problema. Porque você vai se arrastar, né, pelas alamedas do planeta, sempre implorando e precisando da atenção, da mão, do sorriso e da aprovação do outro. Quando, na verdade, o que os mentores nos falam sempre, né? Os estudos espiritualistas nos mostram, nós temos que nos fortalecer. Nós temos que nos segurar em pé, confiando em Deus e na nossa força. E sabendo que o que vem do mundo é lucro, é bem-vindo, mas eu não posso ficar o tempo inteiro esperando o sorriso do outro para que eu seja feliz, para que eu tenha um bom dia. Então o que eu falo para as pessoas carentes, aquelas que são muito carentes e, portanto, inseguras? Busquem um tratamento. A parte espiritual faz coisas incríveis nesse sentido. Trata as pessoas, tem a técnica do azul claro, o azul estabiliza, você projetando uma luz azul clara no seu corpo inteiro e em volta do seu corpo, na sua aura. Se for o caso, busque a medicina também. Medicina e espiritualidade têm que caminhar juntas. Busque, porque pode ser caro o tratamento.
Pode ser caro ou relativamente caro, mas custa mais ainda quando você não trata, porque carência e insegurança são itens que precisam ser tratados em nome da qualidade de vida. Aí você vai esperar menos do mundo e você vai se dar mais em relação às coisas que você precisa. Tá bom? Pena que o tempo passa rápido e o papo é muito bom, né? Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Marco Antônio, sou palestrante também, o nosso templo é espiritualista, nós fazemos um trabalho de umbanda lindo, muito bonito. E o meu site, para quem quer conhecer as atividades do templo, tema.org.br, tema.org.br. O telefone do templo para quem não navega, 11 São Paulo 99757 6313, 9757 6313, 99757 6313. Nós estamos programando agora para o final do ano um evento presencial lindo, porque, na minha opinião, algumas coisas precisam ser presenciais. É olho no olho, né? Para que a energia possa fluir bem. Um evento muito bonito lá no nosso templo, que fica aqui no Alto de Santana, na Zona Norte, para que tenhamos não só um ano novo melhor, mas dias e dias melhores pela frente. Com teoria, dicas muito legais e uma pedra que a gente vai entregar no final para que você consiga decolar. Essa pedra vai ajudá-lo a decolar. Se você quiser informações, então o site tema.org.br e as inscrições estão sendo feitas com o Inaldo no telefone 11 99757 6313. Estamos aqui na Vibe Mundial todas as sextas-feiras às 12 horas e eu estou no Facebook Albino Duarte. Eu desejo que vocês tenham um fim de semana iluminado pelas mãos do Cristo, porque o Cristo é tudo, né, gente? O Cristo, o Arcanjo Miguel, os seres sagrados, eles representam tudo o que a gente precisa. Fiquem com Deus, um grande abraço. Sexta-feira estaremos de volta e o nosso evento está chegando, hein? Tá bom? Um fim de semana iluminado, abençoado para todos. Grande abraço. Até breve, meu amado Brasil.